Eu sei onde é que aperta o sapato. Puxa, agora, pra falar em dinheiro, vocês leram esse negócio do Abel? Eu li hoje. Não sei. Eu li hoje. Eu não sei se o Abel... Diga o que é. Eu não sei se o Abel deve ter confidenciado isso para algum amigo e chega nos órgãos de imprensa. Que ele pensa em cobrar uma parte da premiação do Flamengo em 2019, porque foi ele quem começou o processo. Do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A premiação proporcional aos jogos. Seriam 6 jogos do Campeonato Brasileiro e a primeira fase da Libertadores, que ele classificou o Flamengo em primeiro no grupo. Na primeira fase são 6 jogos também. São as 6 primeiras rodadas do Brasileiro e 6 jogos também da Libertadores. No Brasileiro ele quer esse valor proporcional à premiação. Eu acho que é minha impressão. O Abel tá nesse caso, o Abel está acima disso. O Abel tem uma carreira mais consolidada do que isso. O Abel tem uma carreira muito, mas muito bonita, muito legal, campeão do mundo, campeão da Libertadores com o Internacional. Bom, está publicado isso, tem gente falando isso, então a gente está discutindo aqui. Eu não sei a opinião de vocês a respeito disso. Não, isso não é uma prática no futebol, não é uma prática. Saiu, quem assumiu é que pega. Agora, assim, eu não vou, desculpa, Pascoal, eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre esse suposto pedido do Abel, ou suposta intenção do Abel, porque eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade. Não, olha, eu vai falando aí. Abel avalia cobrar, se tiver uma declaração do Abel realmente avaliando... Agora, só para... O Lance disse que teve um contato com o Abel. Eu vou ler aqui rapidamente. Vamos lá, contato aspas dele do Lance, ó. Qualquer treinador, quando assina um contrato, você coloca, se for campeão carioca, X. Se for campeão brasileiro, X. Se for campeão da Copa do Brasil, X. Conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores, X. Todo mundo tem isso no contrato. Então, se eu participei do brasileiro, o time foi campeão, eu tinha um exemplo de 100 mil de prêmio, eu tenho que receber 6 mil reais, porque eu participei de 6 jogos. Se eu tinha, por exemplo, 200 mil por ser campeão da Libertadores, foram 13 jogos, sendo que eu participei de 6, então eu tenho que receber 200 mil daquelas partidas, disse Abel, está no Lance de hoje. Então tem aspas dele. É verdade, está no Lance, tem aspas dele, é verdade, então que ele está pleiteando isso, eu acho um absurdo. Eu também acho. A não ser que ele tivesse no contrato, por exemplo, um bônus por classificar o time para a segunda fase da Libertadores, né? Para os mata-matas. Se ele tinha um bônus e não recebeu, é um direito que ele tem por contrato, tudo bem, tem de receber. Agora, querer prêmio proporcional ao que ele fez no Campeonato Brasileiro ou aos jogos da Libertadores, então talvez ele tenha de dividir o prejuízo do Cruzeiro, que foi rebaixado em parte por ele. Então, eu acho, se for assim, se for isso, e pelo que está escrito no Lance, ele falou ao Lance, e não tem nenhum motivo para duvidar do Lance, eu acho um absurdo completo. Eu acho que pelo Campeonato Brasileiro a contribuição foi muito pequena, né? Um campeonato com 38 rodadas, ele entregou o time, não estava nem nas primeiras colocações, não foi bem nos 6 primeiros jogos. Abel, ali você não contribuiu, não tem participação não. Na Libertadores, o Flamengo estava passando nas últimas edições um sufoco para passar da fase de grupos, para se classificar para as oitavas de final, e ele conseguiu o time em primeiro lugar, seria campeão se não passasse dessa etapa. Eu acho que no caso da Libertadores o Abel merecia um troco aí sim. Eu vou dizer uma coisa acho que sim. Não classificou na primeira fase, não foi o campeão do grupo, o time não deu sequência porque ele colocou nas oitavas de final. Eu só tomaria uma atitude dessa se o clube não tivesse acertado na minha saída os valores devidos. Se tivesse se pagou tudo que estava devendo. Vale o que está escrito também. Vale o que está escrito. Eu não vou dizer, eu não sou advogado e juridicamente eu acho que ele tem até uma base para receber isso. Mas isso não é uma questão jurídica. É uma questão de... Foro íntimo. Postura. Eu não entraria nunca numa história dessa. Nunca. E eu poderia até ligar para o presidente, de repente, não sei qual é a relação, mas ou então encontrar um dia aí numa churrascaria, ir num lugar e falar assim, aí, tive uma colaboração aí, presidente, tal. Me paga um jantar. E aí, se eu sou o presidente, eu pego uma caixa de vinho bacana, caro, e falo, mando para casa aí, muito obrigado e tal. Agora, ir para a justiça, não. Olha, Pascoal, fala, mano. Já tem uma mensagem aqui do Igor, flamenguista do Jardim Oceânico, aqui do lado, inclusive. Fala, absurdo!
Concordo. Porque o Abel, Pascoal, ele no Flamengo ele é um cara muito competente, campeão de Libertadores, fez história por onde passou também, mas no Flamengo, especificamente, essa passagem foi um desastre, foi uma catástrofe. Ele prestou um desserviço ao Flamengo. Ele com aquela frase quando mas ele como disse o Vini, que ele classificou o time. Então, mas aí tá, mas ganhou o Campeonato Carioca. Mas vamos lá, não, mas Campeonato Carioca, gente. Campeonato Carioca não é parâmetro. Qual foi o desastre? Não, pera lá, ele colocou o Arrascaeta no banco. O Arrascaeta no Flamengo era banco. Mas em termos de resultado, não foi um desastre? Não, mas a questão não é só o resultado. Classificou na primeira fase, primeiro do grupo, ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores. A Libertadores ela vai no brasileiro não estava bem 6 rodadas. A menos que você caia num grupo da morte, num grupo aí extremamente difícil, a Libertadores a tendência é você ir avançando e aí a dificuldade ela vai aumentando, é inerente. Agora, o Abel, dentro do Flamengo, ele foi um cara que ele disse que não dava pra jogar juntos ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ele falou que era um time de videogame que ninguém marcava. Já começa por aí. O Arrascaeta era banco no time dele. O William Arão era o volante de saída, muitas vezes contestado pela torcida. Chega o Jorge Jesus e fala, não, o William Arão não é segunda, primeiro, eu preciso de um outro cara aqui e ele traz o Gerson. Ele deu pro Flamengo um outro patamar de time. Comparado com o time do Abel, por mais que ele tivesse vencido em algumas partidas, mas aquele negócio, vence e não convence. O Flamengo era aquele time que ele tinha um potencial enorme para poder desenvolver, mas não desenvolvia. Era aquela Ferrari com uma gasolina batizada, sabe? Que você acelera e não passa de 70. Você fala, pô, tá alguma coisa errada. Você leva no mecânico, ele fala, é o combustível. Você troca combustível, anda 200 por hora. Foi o que aconteceu com o Flamengo. Então o Abel, claro, juridicamente ele pode estar respaldado, talvez aí com relação ao contrato, prêmios, etc e tal. Mas eu concordo aqui com o Igor, o flamenguista aqui do Jardim Oceânico. Absurdo ele reivindicar isso. Ele deve estar magoado. Prepara mais pra gente ele dar mais Ele deve estar magoado para tomar uma atitude dessa. Não, a mágoa... Isso não é uma questão de dinheiro. A mágoa... Isso é uma questão de mágoa. Porque é aquela questão que um amigo dele de Portugal ligou e disse, você está no Flamengo? Tô. Mas eles estão contratando o Jorge Jesus. O Flamengo está contratando o Jorge Jesus. São lembrados disso? Que essa foi a mágoa dele, que ele disse na entrevista coletiva. Que ele pediu para sair, a gente lembra que ele não foi demitido, então, né? Ele pediu para sair porque ele não tinha mais clima, teve um... Perdeu o ambiente. Ele soube que o Flamengo... Um arranhão aí. Agora, coitado do Abel. Agora ele mexeu com os caras aqui, Pascoal. O Pedro Abílio. Trocaram o Flavinho pelo Abel, é isso? Verdade, agora o Flavinho que era... A nossa internet aqui, ó, hashtag FS Rádio Brasil. Mandem aí mensagens aí, mandem tweets que a gente lê aqui, dentro do possível. Mas, ó, até 3 palavrões por tweet, né, gente? Em um pouco mais de 40 caracteres, vocês não vão xingar mais do que 3 vezes. Ó, o Pedro Abílio aqui, ó. Estamos bem na fita aqui. É verdade, tamo bem. Ó, foi Abel quem pediu demissão, ele não foi mandado embora. Isso pode ser também. O Abel, ele pediu demissão? Tem esse ponto aí, ó. O Pedro Abílio juridicamente pode ser. O Vini acabou de explicar aqui, ele ficou contrariado. Estava com uma relação um amigo dele de Portugal. Dirigente, já sabendo que estavam contratando. Então, mas é igual o FGTS, se você pede as contas, você não ganha. É ou não é? Pode ser. Pode ser. Tem o Valcir aqui, ó. Cada ideia, mano. O Valcir Gnori, acho que é isso aqui o nome dele. Ele fala, Abel e outros treinadores são gananciosos, não fez nada no Flamengo. Aí tem o Divani aqui, Cavalcante. Gostaria de saber se Abel também quer colocar o nome como principal técnico do rebaixamento do Cruzeiro. Porque ele tem participação também. Ele tem participação nos louros, ele tem que ter participação na derrota também. Não, a única coisa que eu acho é que se tinha um bônus lá previsto para avançar de fase, cada etapa, e não pagaram, ele tem direito de reivindicar. Agora, se pagou tudo, e aparentemente o Flamengo pagou tudo pro Abel, ele que pediu para sair, eu acho que querer um pedaço da... Eu não concordo não, Vinique, desculpa, eu acho que aos bônus, hoje tem isso em tudo quanto é contrato. Sim. Ganhou o Carioca, realmente, tem razão, ganhou o Carioca, ele ganhou o prêmio do Carioca. Eu acho que ele deu uma contribuição na Libertadores, sim. Não, ele deu uma contribuição para ter dado. Ele era primeira fase, ele era o técnico do time, talvez houvesse um prêmio ali. Passava na primeira fase, que era um... Talvez houvesse um prêmio. Não passava em primeiro lugar no grupo, tinha essa história. Tinha esse temor, né? Tava uma dificuldade para passar. Não, talvez houvesse um prêmio, nas últimas edições, um bônus para isso. Eu acho que talvez... E ele conseguiu. Bom, eu concordo. Eu acho Se tinha bônus, eu concordo com vocês. Paga. Agora, se não tinha, brigar na justiça por uma questão dessa... O Flamengo tem que pagar o bônus aí dos funcionários do clube lá, Pascoal.
Não a comissão do Jorge O Jesus. Flamengo tem que porque pagar os meninos do Ninho. É isso que o Flamengo tem de pagar. É Também, isso que o Flamengo mas tem que se houve uma preocupar. reunião aí às vésperas do último jogo. Mas a isso respeito aí, do mas bônus isso aí é uma discussão tão longa que eu acho que tem que precisar de um programa. Porque é o seguinte, o combinado não é caro, então, o combinado não é caro, mas o que acontece hoje, na maioria dos times de futebol do Brasil, você Pascoal sabe muito bem disso, é que antigamente, quando você dava o bicho, vou falar do bicho, a premiação é a mesma coisa. Chega no final do ano, que eu acho que tem que ser igual às empresas, as grandes empresas, chega no final do ano e fala assim, a gente tinha que faturar 1 milhão, faturamos 1 milhão e 200. Então vamos pegar 100 desses 200 que sobraram aqui e vamos distribuir para os funcionários de acordo com o que eles ganham. Agora, você ter 42 cotas num bicho, gente... Não, mas isso tudo deveria sair do Brasil definido já, né, gente? Só para na saída para o intervalo, vou deixar 2 mensagens aqui. Uma eu vou ler, a outra eu vou falar. Tem um time que ascendeu no Campeonato Brasileiro vertiginosamente nas últimas rodadas e só não se classificou no grupo da fase da Libertadores pelo passado, não pelo que jogou. Que os caras falaram assim, ô presidente, tem uma cota aqui, né, para ir para Libertadores. Tem. Então, se o senhor pagar para nós aqui um X... Nós vamos fazer o time na Libertadores. É verdade? Vocês vão fazer? O time voou. Teve time voou. Teve time que antes do time entrar em campo, os jogadores começaram a gritar dentro do vestiário: dobra o bicho! Dobra o bicho! Antes de entrar em campo, dobra o bicho! E dobrou, e ganhou. Dobrou, E ganhou. O futebol tem umas coisas. Tem time que esquece de pagar salário de jogador a partir de setembro. Sabe o que acontece? O time cai. Ele já viu vários exemplos. É pra cima Coloca e é pra baixo. o salário em dia, o time embala. O que move, a mola que move o mundo, a mola que move o mundo continua sendo a mesma. Mas, Pascoal, essa é uma situação que precisa sair definida do Brasil. Então, é uma reunião, ok. Às vésperas de um jogo isso aí você está correto. Se combinou, combinou. Combinou. Agora, só para terminar, eu vou passar para depois nós vamos voltar aqui para a gente discutir o Hulk. O Hulk joga bola. Chegou lá no Porto. Quem era o treinador? O mestre dos mestres, Gesualdo.